Oi, gente, tudo bom? Vamos lá. Frente 1, módulo 13, Economia e Sociedade Açucareira e também a Pecuária. Né? Quando a economia da cana-de-açúcar foi introduzida no Brasil, a sociedade, a política, tudo vai girar em torno dessa economia do açúcar. Né? Nós tínhamos o papel, devido à imposição do Pacto Colonial, nós éramos uma colônia de exploração. Então, nós produzimos produtos tropicais, né? Se encontrasse algum metal precioso também, nós exportaríamos para Portugal, enviaríamos para Portugal e compraríamos de Portugal produtos manufaturados, devido ao Pacto Colonial imposto pela metrópole. Então, o nosso mercado, a nossa economia era muito dependente de Portugal. A produção da cana-de-açúcar é uma produção predatória, porque ela desmata, coloca fogo com técnicas rudimentares aí para poder se plantar a cana-de-açúcar. Então as técnicas adotadas eram muito rudimentares no cultivo da cana-de-açúcar. Se adotava queimado ou coivara, assim se chamava, tá? Uma economia totalmente predatória. E o Brasil, como uma colônia de exploração, é baseada no plantation. E o plantation, o Brasil vai adotar essa técnica, que é grandes extensões de terra, grandes latifúndios aí, mercado visando só exportação, tudo que se produz aqui se exporta, tá? Nós temos aí, para promover essa ocupação, o plantio da cana-de-açúcar. Outro fator também, além do mercado visando a exportação, além dos latifúndios, nós temos a monocultura, a escolha de um produto-chave, um produto rei aí, que vai ser a cana-de-açúcar, e a mão de obra barata. A mão de obra aí vai ser adotada no início até mão de obra indígena e depois a mão de obra escrava da África. A mão de obra indígena, como eu já falei na outra aula, vai ter muito problema com os jesuítas, que são contra essa escravidão. Então vai se adotar a mão de obra escrava, também que gera lucro, porque há um comércio, o tráfico negreiro gira um comércio muito grande. Bem, nós temos aqui o açúcar, é uma especiaria, né, muito procurada na Europa, tá? E nós temos aí uma baixa produtividade, apesar de tudo. Então precisava se plantar muito para ter uma produtividade grande, porque as técnicas eram rudimentares. A escravidão, no início, foi adotada a escravidão indígena, mas como eu já falei, né, o indígena aí era o escravismo vermelho, teve o empecilho dos jesuítas da Igreja Católica, e depois foi adotada a mão de obra negra, que gerava também um lucro com o tráfico negreiro, né? Nós tivemos aqui, na época do açúcar, a maior concentração dos escravos negros, eles iam para o Nordeste. Vieram para o Nordeste aí, tá, até próximo à abolição da escravidão, mais de 3.500.000 escravos para o Brasil. Como que essa sociedade vai se formar? Qual a característica dessa sociedade açucareira? Essa sociedade, ela é formada de 3 segmentos. O indígena, nativo daqui, tá? O homem branco, português, que veio para o Brasil, e os escravos. Em momento nenhum, a coroa portuguesa impediu a miscigenação. Então, era normal essa miscigenação. Nós somos formados por indígenas, pelo branco e pelo negro, tá? Nós temos aí os portugueses que vieram para o Brasil, ou no começo muitos eram degradados, tinham cometido algum crime em Portugal, então o castigo era vir para o Brasil, né? Pagar sua pena aqui no Brasil. Então muitos brancos vieram, mesmo com Pedro Álvares Cabral em 1500, muitos foram deixados aqui como castigo. Então vieram muito bandido, corrupto, e por aí se vê a nossa história como começou, né? Mas além dos degradados, vieram aventureiros, vieram futuramente pessoas de posses também, né? A sociedade açucareira é dividida em 2 estamentos. Quando você tem a pirâmide social, nós temos o topo da pirâmide social, que é a minoria da população, tá? Os donos de engenho,
que detém o poder econômico e político, e a maior parcela da população aí, tá, são os escravos, que não detêm o poder nem sobre a própria vida. Não havia uma classe média. Havia tão poucos jesuítas, soldados, capatazes, que não chegavam a compor uma classe social. A classe social açucareira, ela é estamental, não permite mobilidade. Um senhor de engenho nunca vai se tornar escravo e vice-versa, tá? É uma sociedade rural, as pessoas vivem muito isoladas nas zonas rurais, nos seus latifúndios, tá? É uma sociedade baseada no patriarcado. Tá? O chefe, o senhor de engenho, ele tem o poder sobre a sua esposa, sobre os seus filhos, ele decide com quem casa, quem vai estudar, ele decide sobre a vida dos seus escravos, capatazes. Então, o poder do patriarcado aí é muito grande na mão do senhor, senhor de engenho aí. Então, nós temos essa grande característica, uma sociedade rural, baseada no patriarcado, tá? E uma sociedade estamental, sem mobilidade. Vieram, lógico, para o Brasil alguns fidalgos aí, né? E vieram porque fracassaram em Portugal, né? Se endividaram lá, na expectativa de encontrar aqui ouro e se enriquecer, tá? Os portugueses nunca fizeram nenhuma restrição a respeito da mestiçagem, então o nosso Brasil é um caldeirão de etnias aí, tá? Nós tivemos aí apropriando-se de costumes indígenas, do negro e do branco também. A nossa cultura é muito forte, orientada pela cultura portuguesa, mas nós temos segmentos da nossa cultura indígena e negra também, tá? Vieram para o Brasil muitos judeus. Os judeus, eles eram homens ricos e, para evitar a perseguição da Inquisição, eles se tornavam cristãos, adotavam um novo nome, então eram chamados de cristãos novos, e para poder constituir uma vida nova, ter um início novo da vida, vieram muitos judeus para o Brasil, né? E começaram a entrar nesse comércio da cana-de-açúcar aí. Nós temos aí esse produto rei, que é a cana-de-açúcar, e a nossa economia no período colonial ela vai ser gerenciada sempre pelo produto rei, tá? Na época pré-colonial, o pau-brasil. Na época do início da colonização, a cana-de-açúcar, depois nós vamos ter o ouro, tá? Depois nós vamos ter o café, né? São produtos chaves, mas isso não impede que surja ciclos secundários, tá? Então, o pau-brasil, eu já comentei com vocês como foi. A cana-de-açúcar também, eu só vou fechar agora com o advento. Tudo Portugal terceirizou. A ocupação, o investimento na compra de escravo, né? Então, eram investimentos particulares do donatário. E até no transporte da cana-de-açúcar para Portugal e distribuição desse açúcar no mercado europeu, Portugal fez uma sociedade com os flamengos, que são a futura Holanda, né? Os flamengos, a Holanda tinha várias embarcações comerciais e Portugal então fez uma sociedade. Os navios holandeses vinham ao Brasil, né, carregavam com o açúcar, distribuíam esse açúcar na Europa, né, pagavam o Portugal e, como parte do seu próprio pagamento pelo transporte e negociação, a Holanda ficava com uma parcela muito pequena desse açúcar, que era o açúcar mascavo. E a Holanda levava esse açúcar, refinava esse açúcar, né, e vendia esse açúcar como uma especiaria mais fina, um artigo de luxo mais caro. A quantidade era menor, mas o lucro era maior, tá? Nós tivemos aí uma sociedade açucareira que deu muito certo, com a Holanda, Portugal e Holanda, beneficiou também os donos de engenho aqui no Brasil, porque a Holanda, além de transportar o açúcar, financiava, tinha muitos bancos, então emprestava dinheiro aos donos de engenho para comprar escravos, construir engenhos, né? Então, assim, era uma sociedade benéfica para os senhores de engenho aqui, para Portugal e para a própria Holanda aí, tá? Quando que essa sociedade holandesa do açúcar vai acabar? Quando o rei de Portugal morrer
e seu parente mais próximo, o rei da Espanha, tomar o trono. Esse período é conhecido como União Ibérica, tá? E como os Flamengos, a Holanda, era uma província espanhola, tá? A Espanha impediu com que a Holanda fizesse esse comércio, porque a Holanda tinha ficado independente, a província holandesa tinha ficado independente da Espanha. Então, a Espanha proibiu esse comércio açucareiro, chamado aí embargo açucareiro. E foi uma guerra do açúcar, né, já que a Holanda não queria perder esse comércio. Tanto é que a Holanda vai invadir o Brasil por 2 vezes. A primeira tentativa invadiu Salvador, não foi bem sucedida. A segunda invasão, os holandeses ficaram no Nordeste brasileiro 24 anos aí, tá? E só depois que a União Ibérica terminar, que aí vai ter um levante português que vai colocar um novo rei, uma nova dinastia no poder, vai expulsar as tropas espanholas, que Portugal vai reatar esse comércio, dando um prazo de 10 anos para a Holanda sair do Brasil. Nisso, a Holanda vai pegar mudas de cana-de-açúcar, já conhecia todo o processo, vai levar para suas colônias nas ilhas das Antilhas, vai cultivar e vai vender. O açúcar holandês, ele tem um preço melhor porque a distância das Antilhas para a Europa é mais curto, né? Tem suas próprias embarcações, conhece o mercado consumidor europeu, então há uma decadência do açúcar, do comércio do açúcar no Brasil, que vai ser prejudicial tanto para os donos de engenho, como também vai ser prejudicial aí para Portugal, tá? Agora, quais as outras atividades? Nós temos o papel da pecuária, importante. O gado foi introduzido no Brasil através da força motriz, para poder moer o engenho, transportar o açúcar até os portos, né? Não foi com a intenção do couro, ou da carne, ou do leite, tá? Então a introdução da pecuária, ela veio para ser um aliado da produção açucareira aí na força motriz, no transporte também. Só que o gado foi aumentando muito e foi atrapalhando a convivência perto dos canaviais. Então o dono de engenho tomou a decisão de deixar esse gado ser criado mais longe, tá? Solto, de forma extensiva, tá? E esse gado, ele é criado por homens livres, capatazes, né, mulatos, né, e eles é criado de forma mais livre. Eles foram adentrando o território brasileiro, né, no Nordeste, percorrendo o Rio dos Currais, né, que era o Rio São Francisco, né, onde tinha pasto, com fartura, água, e foram adentrando. Então, a pecuária foi um fator também para alargar as fronteiras brasileiras aí. E nós temos também a própria agricultura de subsistência, né? O pomar, frutas, né? A horta, nós temos aí que é praticado pelos escravos aí, tá? E aí fomos absorvendo a cultura de uso da mandioca, o cultivo do feijão e outros produtos aí, tá? Por essa aula é isso, e a próxima aula a gente trata do próximo.